Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia aqui do EducaPE, e é um prazer estar recebendo vocês aqui, os feras do EducaPE, em mais uma aula, tá? Mas assim, antes da aula começar, eu tenho que dar uns avisos, mas assim, segura um pouquinho que eu já vou dando um spoiler da aula, tá? Hoje a gente vai falar daquele assunto que vocês amam, genética. Hoje a gente vai falar de genética, e não é qualquer coisa de genética não, tá? É uma parte de genética que cai muito nos vestibulares, mas assim, antes da gente falar de genética, eu preciso que vocês fiquem ligados, prestem atenção. Eu preciso que vocês fiquem ligados exatamente no nosso canal do EducaPE lá no YouTube, tá? Nosso canal do EducaPE lá no YouTube. O que é que vai acontecer? Presta atenção. Lembrem que lá no YouTube, não pode esquecer, tá? Lá no YouTube você bota EducaPE, se inscreve no canal e vai ter uma aba Vídeos. Na aba Vídeo você vai ter todos os canais. Presta atenção. Você vai ter todas as aulas que já aconteceram aqui no EducaPE desse ano. De todas as matérias. Então é uma chance de você colocar os seus estudos em dia lá com o canal do EducaPE no YouTube, beleza? Você tem todos os assuntos e lembrem que vocês têm que saber todos, tá? Tem que estar tudo na ponta da língua pro danado do Enem. A gente não pode esquecer disso. Outro detalhe importante, presta atenção. Outro detalhe importante é exatamente o aplicativo Conecta Aí. Eu já sei que tem um monte de veterano aqui assistindo essa aula, tem um monte de gente já assistindo pelo Conecta Aí, mas pode ser alguém aqui que ainda não baixou. Então baixa o aplicativo do Conecta Aí, tá? O aplicativo do Conecta Aí, a gente não pode esquecer, é o aplicativo oficial do EducaPE. É o aplicativo oficial do EducaPE. A gente vai ter todos os materiais do EducaPE lá, todos os materiais, e uma coisa importantíssima, tá? Além dos materiais, você consegue nos acompanhar aqui ao vivo. Você consegue ver todas as aulas ao vivo aqui sem gastar um dado da tua internet. Tá? Você não vai gastar nada para ver a gente aqui. Beleza? Então não pode esquecer disso. Entra e baixa o aplicativo do Conecta Aí. Beleza? Tranquilo? Então, voltando para a aula, hoje é dia de a gente falar de genética. Como eu disse a vocês, não é qualquer coisa de genética não, tá? Olha, a gente vai ter que falar hoje sobre polialelia e os grupos sanguíneos. Aí o que é que acontece? Quando você pega esse termo polialelia, tem gente que já se assombra. Meu Deus, o que é polialelia? Olha, quando você trabalha com essa coisa da polialelia, você vai ter que lembrar assim, polialelia é a mesma coisa que os alelos múltiplos. É a mesma coisa que os alelos múltiplos. Então, quando a gente trabalha com a polialelia, a gente vai trabalhar com os alelos múltiplos. Aí o que é que vai acontecer? Quando a gente trabalha com os alelos múltiplos, ou quando a gente cita esses alelos múltiplos, lembrem que você vai dizer que isso aqui acontece quando, isso aqui acontece quando uma mesma característica, apresenta mais de um tipo de gene. Mais de um tipo de gene. Porque o que é que acontece? Olha, a gente aprende aqui, eu mostrei nas aulas de conceitos básicos que quando a gente trabalha com uma característica genética, toda característica genética é determinada por um gene. Por exemplo, eu tenho um gene A que determina uma característica X. Eu tenho um gene B que determina uma característica Y. Eu tenho um gene C que determina uma característica Z. Então, cada característica do corpo de vocês é determinada por um tipo de gene. E geralmente é só um tipo. Porém, tem algumas características que podem apresentar, preste atenção, podem apresentar mais de um tipo de gene para aquela característica. Você pode encontrar mais de um tipo de gene. E na prática, quando eu digo que pode encontrar mais de um tipo de gene, é porque você pode encontrar mais de uma letrinha. Por exemplo, olha para cá. Imagine que eu boto esse cromossomo aqui, vê. Eu tenho esse cromossomozinho aqui, e eu tenho esse cromossomozinho aqui. Aí eu tenho, cromossomo 1, cromossomo 2. A primeira coisa que eu digo a vocês, ei, não tira o olho não, olha para cá. Esse cromossomo 1 e esse cromossomo 2, eles são cromossomos homólogos. Eles são cromossomos homólogos. A partir do momento que a gente vai ter cromossomos homólogos, os cromossomos homólogos são cromossomos iguais. Quando você diz que o cromossomo é homólogo, é porque o cromossomo é igual, tá? Quando a gente diz que um cromossomo é igual, olha para cá. Os cromossomos, eles são iguais no tamanho,
na posição do centrômero e na sequência gênica. Ei, tu lembra da primeira aula de genética que eu dei aqui? Tu lembra que eu disse aqui na primeira aula de genética que toda vez que vocês pegam a palavra cromossomo, cromossomo é a mesma coisa que DNA? Lembrem que os DNAs do nosso corpo, os DNAs do nosso corpo, eles entram numa forma cromossômica. Eles entram numa forma cromossômica. Ora, se esse cromossomo número 1 e esse cromossomo número 2, eles são DNAs, então significa que aqui a gente tem vários genes, vários. Lembrem que gene, tá? É um pedaço codificante do DNA. É um pedaço codificante. Aí vê o que acontece. Eu também disse aqui, já no Educa PE, que esses genes, eles são localizados numa área que nós chamamos, presta atenção, numa área que nós chamamos de locus. Quando eu quero localizar um gene no DNA, ou seja, um fragmento no DNA, a posição dele é chamada de locus. Então vê, eu tenho aqui o cromossomo 1 e eu tenho o cromossomo 2. Aí olha para cá, eu vou ter um loco aqui, ó. Eu tenho uma posição aqui e eu tenho uma posição aqui. Essa posição que eu marquei no cromossomo 1 e no cromossomo 2, a gente chama de locus. E nesse locus é para você encontrar um gene. Lembra, tá? Esse cromossomo 1 com esse cromossomo 2 são cromossomos homólogos. Se eles são homólogos, ó, significa que eles são iguais. Significa que eles são iguais. Mas eu disse a vocês o seguinte, imagine que isso é uma característica polialélica. Se é uma característica polialélica, significa que na mesma posição do cromossomo, você pode ter mais de um tipo de gene. Olha para cá. Imagine que nessa posição aqui, ó, poderia aparecer assim, ó, o gene A, ou gene B, ou gene C. Ou A, ou B, ou C. Tá nessa posição. Do outro lado, você vai ter assim, ó, ou A, ou B, ou C. E olhe que eu botei bem bonitinho, ó, ou. Porque tem muita gente que pensa que na polialelia o cara vai nascer com todos os genes. Aí na hora o corpo escolhe, eu quero você. Não, você só vai nascer com um. De todos você só vai nascer com um. Agora você teria mais possibilidades. Então, ó, significa que nesse cromossomo 1, se é uma característica polialélica, você pode ter ou A, ou B, ou C. Ou A, ou B, ou C. Mas vamos dizer que nesse cromossomo 1, você nasce com B. Então aqui, ó, você nasce com B. E no cromossomo 2, lembre que o 2 é igual a 1. Se aqui eu tenho A, ou B, ou C, aqui também vai ter ou A, ou B, ou C. Vamos dizer que você nasce com A. Então significa que aqui, ó, você vai ter o gene A. Então o que é que vai acontecer? Ó, no cromossomo 1 você tem B, no cromossomo 2 você tem A. Então a gente fica com o par BA. Agora, Andrei, poderia ser outro par? Poderia. Você poderia ter AA, AB, AC. Depende do que você nasceu. Mas aí você nasceu, ó, com B de um lado e A do outro. Então o seu genótipo é BA. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, e se a característica fosse normal, só para eu me lembrar? Quando a característica não é polialélica, olhe, quando a característica não é polialélica, na mesma posição do cromossomo só pode nascer um gene. Olha para cá, a gente tem assim, ó, vê, essa posiçãozinha e essa posiçãozinha. Eu quero mostrar uma característica que não é polialélica. Então, desse lado você vai ter um cromossomo D e desse lado você vai ter outro cromossomo D, ó, um Dzão e um Dzinho. Aí você pode dizer assim, tá diferente. Tá não, monstro. Ei, Dzão e Dzinho não deixa de ser D. Dzão e Dzinho não deixa de ser D. Então, ó, aqui você tem um Dzão, aqui você tem um Dzinho. Então significa que para essa característica aqui, você vai nascer com um par genético Dzão, Dzinho. Mas essa característica aqui, ela é polialélica? Não. Porque essa característica aqui só tem uma possibilidade de gene. Qual é o gene? D. Qual é o gene? D. Agora, se ele vai ser Dzão ou Dzinho, lembre que Dzão é dominante. Dzinho é recessivo, é outra coisa, mas o gene D é a mesma coisa, tá? Então, quando você trabalha uma característica, um gene é uma característica normal. Agora,
Quando você pega na mesma característica mais de uma possibilidade de gene para a mesma posição, isso aqui é uma polialelia. A gente não pode esquecer disso, tá? Aí você vai dizer assim, tá, e a gente tem exemplos disso nos humanos? Tem, que é aí onde a gente vai entrar, presta atenção, nos grupos sanguíneos. É aí que a gente vai entrar nos grupos sanguíneos, mas tem uma ideia, tá? Antes de eu entrar nos grupos sanguíneos, eu queria que vocês colocassem logo esse começo aí no caderno de polialelia. Coloca logo essa definição aí que polialelia é exatamente quando você trabalha com mais de uma possibilidade de gene para o mesmo locus de uma determinada característica. Tira o print aí. É 5 segundos pro print, tá? Tira. 5, 4, 3, 2, 1. Tirou o print. Beleza? Vou apagar, viu? Olha pra cá. Deixa eu apagar isso aqui. Tudo bonitinho. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Depois que a gente limpa tudo isso aqui, ou depois que a gente trabalha com tudo isso aqui, a gente vai ter assim, ó, presta atenção. Trabalhou com essa característica polialélica, lembre que a gente vai ter o exemplo da polialelia nos humanos, tá? O que é que vai acontecer? Quando a gente trabalha com esse sistema sanguíneo, o danado do sistema sanguíneo que a gente vai trabalhar como polialelia, ou o danado do sistema sanguíneo que a gente trabalha, ou que é um exemplo de característica polialélica, cuidado com esse sistema, tá? Olha pra cá. Eu preciso que vocês não esqueçam desse sistema chamado de sistema ABO. Sistema ABO. Esse sistema ABO, disparadamente, eu acho que ele é um dos sistemas mais conhecidos que a gente tem para classificar sangue. Lembrem que esse sistema ABO, ele classifica o nosso sangue em 4 tipos, tá? Ó, esse sistema aqui, ele classifica o sangue, ele vai classificar o sangue em 4 tipos. Ele vai classificar o sangue em 4 tipos. Quando a gente classifica o sangue em 4 tipos, a gente vai classificar o sangue em A, presta atenção, A, B, AB e O. Mas assim, antes de eu mostrar por que a gente classifica eles, eu tenho logo um recado, tá? Se coloca na tela aí, por favor, Aninha. Ó, vai aparecer aí, ó, exatamente um QR Code. Você vai apontar o seu celular, preste atenção, você vai apontar seu celular exatamente para esse QR Code. Quando você apontar esse celular para esse QR Code, ele vai te levar diretamente para mais materiais de estudos dessa aula. Se você quiser fascículo dessa aula, ou se você quiser podcast dessa aula, André, eu não quero ver tua cara não, eu não gosto, eu tô enjoado de ver tua cara, só quero escutar a voz. Então, ó, bota o teu celular nesse QR Code aqui, que nesse QR Code você vai pegar o fascículo dessa aula, todo o material escrito dessa aula, e você também vai pegar o podcast, onde vai explicar toda essa parte de polialelia e grupos sanguíneos, tá? Mas aí você pode estar se agoniando assim, tá, Andrei? Mas eu estou assistindo tu pelo celular. Como é que eu vou desligar a tua aula aqui para botar esse negócio no QR Code? Não tem problema não. Se você estiver usando o celular para assistir aqui a aula, depois você vai lá no canal do EducaPE, lá no canal do EducaPE no YouTube, tá? Aí vai ter lá exatamente esse vídeo. Na descrição dessa aula no YouTube vai estar os links do podcast do fascículo. Então você não tem jeito de você não ficar sem material. Se você estiver me assistindo pelo computador ou pela televisão, é só botar no QR Code aqui. Agora, se você estiver me assistindo com o celular, depois você vai no YouTube, vai na descrição dessa aula no YouTube, tá? Que tem lá todos os links. Lembrem, por isso que eu disse a vocês que é importantíssimo vocês estarem inscritos no canal do EducaPE no YouTube. Lá não é um canal só de aulas. Nas descrições das aulas você também tem todos os materiais, tá? Isso aí vai te ajudar muito nos vestibulares. Beleza? Tranquilo? Mas voltando para cá, vê. Lembre que a gente estava falando do sistema BO. O sistema BO, preste atenção, é um sistema que vai classificar o sangue em 4 tipos. Ele vai classificar o sangue em 4 tipos. A gente vai ter assim, ó. Eu vou ter o sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas você pode dizer assim, tá, como é que eu vou classificar esse cara? Preste atenção, como é que eu vou classificar? Por que eu vou classificar o sangue em AB, AB, O? Olha, o médico que estudou isso para classificar o sangue em A, B, AB ou O, ele não olhou todos os tipos de célula do sangue, tá? Ele olhou as hemácias do sangue. E quando ele pegou as hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, ele olhou a membrana das hemácias.
Quando ele olhou, presta atenção, a membrana das hemácias, ele olhou uma proteína da membrana. E ele observou que as hemácias dos humanos, algumas apresentam uma proteína A, algumas apresentam uma proteína B, algumas apresentam as duas ao mesmo tempo, A e B, mas eu tenho seres humanos como eu, Andrei, que não tem proteína nenhuma na hemácia. Eu não tenho nem A e nem B. Aí vê como é que ficou. Olhe, se você tem sangue A, significa que a sua hemácia tem a proteína A. Se você tem sangue B, significa que na sua hemácia você vai ter a proteína B. Se você é AB, significa que na sua hemácia você vai ter A e B ao mesmo tempo. Agora, se você tiver sangue O, você é igual a mim. Se você tem sangue O, sua hemácia não tem nada, tá? Nem tem A e nem tem B. Só lembrando, viu? Essa letrinha A e B corresponde à proteína da hemácia. A proteína da membrana da hemácia. E tem um detalhe. Essa proteínazinha aqui, ela vai ser chamada de aglutinogênio. Aglutinogênio. Cuidado com isso, tá? A proteína que nós encontramos, presta atenção, a proteína que nós encontramos na membrana da hemácia, ela é chamada de aglutinogênio. O aglutinogênio é essa proteínazinha aqui. Aí o que é que vai acontecer? Não precisa esquecer disso não, olha pra cá. Se eu tenho um aglutinogênio A, eu sou sangue A. Se eu tenho um aglutinogênio B, eu sou sangue B. Se eu tenho os dois ao mesmo tempo, eu sou AB. Se eu não tenho nenhum aglutinogênio, eu sou O. Agora tem um detalhe que muita gente esquece. Cuidado que para o sistema BO, você vai ter a proteína, mas você também vai ter um anticorpo, tá? É por isso que a gente não pode tomar sangue errado. É por isso que a gente tem que ficar ligado exatamente nessa coisa dos sangues errados. Porque olha para mim, vê. Se você que está assistindo minha aula agora, você tem sangue A, então significa que no plasma, do seu sangue, ei, você que tem sangue A, no plasma do seu sangue, você vai ter um anticorpo chamado assim, ó, anti-B. Você vai ter um anti-B. Então eu já vou adiantando, tá? Se você tem sangue A, olha para mim, você detesta a proteína B. Então se Deus o livre você precisar de sangue e você tomar o sangue B, o seu corpo vai rejeitar o B. Porque o seu corpo não gosta de B, só gosta de A. E você já vai ter um anticorpo anti-B. Você já vai ter um anticorpo anti-B que vai atacar e vai destruir essas hemácias. Por isso que a pessoa que tem sangue A não pode tomar sangue B, tá? Olha pra cá. A pessoa que tem sangue B, no plasma do seu sangue, você vai ter um anticorpo chamado assim, ó, de anti-A. Você vai ter exatamente, ó, o anti-A. Quando a gente diz que é o anti-A, presta atenção, é porque se você está me assistindo, você tem sangue B, é porque você tem um aglutinogênio B. Então você detesta o A. Ei, monstro, tu detesta o A. Então se Deus o livre você precisar de sangue e você tomar o sangue A, quando o sangue A entra dentro do corpo B, ele está levando a proteína A. Aí o anticorpo, pô, quebra a proteína. Vai quebrar as hemácias. A pessoa vai ter problema. Porque a pessoa que é B tem anti-A. Agora vê, olha pra cá. Vê. A pessoa que é AB, a pessoa gosta de A e de B. Como a pessoa gosta de A e de B, então tu concorda comigo que a pessoa gosta de tudo. Se a pessoa gosta de tudo, então significa que no plasma dela, ó, no plasma dela, você não tem anticorpo. Não tem anticorpos. Andrei, por que não tem anticorpos? Ei, lembrem que anticorpo é proteína de defesa, tá? Porque você é acostumada com tudo, tu é acostumada com A e com B. Agora deixa eu só dar uma dica, tá? Esses anticorpos, ó, são chamados de aglutininas. Lembrem que o anticorpo no sistema sanguíneo é chamado de aglutinina, tá? O anticorpo no sistema sanguíneo é chamado de aglutinina. Agora, por último, tem as pessoas que têm sangue O, como eu. As pessoas que têm sangue O, elas não gostam nem da proteína A e não gostam nem da proteína B. Como elas não gostam nem de A e nem de B, olha para cá. Então, no seu plasma, ó, no seu plasma sanguíneo,
você vai ter ao mesmo tempo anti-A e você vai ter anti-B. Ao mesmo tempo, vai aparecer as duas, anti-A e anti-B. Oxe, André, por que vai aparecer anti-A e anti-B? Ei, porque você não tem proteína nenhuma. Oxe, então quer dizer que o sangue O, se a pessoa é O, quando a pessoa vai receber, a pessoa só pode receber de O? É. Se você que está me assistindo, você tem sangue O como eu, se Deus o livre a gente precisar de sangue, a gente só pode tomar sangue O, tá? Porque as nossas hemácias não tem nenhuma proteína, nem A e nem B. Ou seja, não tem nenhum aglutinogênio nem A e nem B. Como não tem nenhum aglutinogênio nem A e nem B, então a gente só pode receber de O, tá? A gente só pode receber de O. Então vê qual é a sacada, viu? Presta atenção. Ó, se você é A, você tem a proteína A e tem um anticorpo anti-B. Se você é B, você tem a proteína B e tem um anticorpo anti-A. Se você é AB, você tem a proteína A, tem a proteína B, mas não tem anticorpo nenhum. Se você é O, você não tem proteína nenhuma. Em contrapartida, você tem os dois anticorpos, o anti-A e o anti-B. Agora só lembrem, viu? Quando se trabalha com o sistema sanguíneo, você não chama isso aqui de proteína, chama de aglutinogênio. Como também você não chama isso aqui de anticorpos. Eles vão querer complicar a vida de vocês nos vestibulares. Eles vão chamar isso de aglutinina, tá? Galera, dúvidas aí? Dúvidas? Ei, 5 segundos pro print, tá? Tira o print que eu quero mostrar uma coisa a vocês ainda. Tira o print. 5, 4, 3, 2, 1. Saiu? Foi. Olha pra cá. Quando você pega isso aqui, ó, cuidado com a parte genética, tá? Porque lembrem como a gente tá trabalhando com esses sangues. Para você ter essa tipagem de sangue, isso vai ter que estar na sua genética. Ó, aí vocês vão, quando a gente fala da genética, a gente vai dizer assim, ó. Lembrem que eu mostrei a vocês, a gente tem o sangue A, tem o sangue B, tem o sangue AB, ó, e tem o sangue O. Escuta, tá? Para você ter sangue A, você tem duas possibilidades de genética. Você tem que nascer com um par genético isão A, ou isão A, izinho. Se você nascer com isão A ou isão A, izinho, você vai nascer com sangue A. Lembrando que essa genética você pega do seu pai e da sua mãe, tá? Por isso que são dois genes, um do pai e outro da mãe. Se você é sangue B, você vai ser isão B ou isão B, izinho. Você pode ser ou puro ou híbrido, igual ao A, tá? Ou puro ou híbrido. Agora, se você que está me assistindo, você é AB, então você é assim, ó, isão A, isão B. Se você é AB, o seu par genético é isão A, isão B. Você ganha o isão A do pai ou da mãe, você ganha o isão B do pai ou da mãe, mas a sua genética é isão A, isão B. E se você que está me assistindo, você tem sangue O, você é izinho, izinho. A pessoa para nascer com sangue O, só pode nascer izinho, izinho. Você ganha um izinho do pai e um izinho da mãe. Então aqui eu tenho, ó, todas as variedades que são os fenótipos e todos os genótipos, ou seja, a genética de cada tipagem sanguínea, beleza? Com isso, ei, a gente fecha mais uma aula, tá, monstrinho? É um prazer estar aqui com vocês no EducaPE e eu espero vocês nas próximas, tá? Beijo no coração, valeu!